Se eu não fizer isso. Hey. Então vamos lá, então, para quem estiver assistindo aqui, já estamos na gravação, vamos lá. Vamos mais um encontro aqui do grupo de representologia, do Genefil, com o professor Ricardo. Estamos lendo aqui Meditações Metafísica. Pronto, já permitiu o Ronald também. E vamos lá. Boa tarde, Ronald, beleza? Opa, boa tarde, beleza? Belezinha, vamos começar agora, hein? Olha que maravilha. E, por certo, nada vejo em tudo que acabo de dizer que não seja muito fácil de conhecer por luz natural, por todos que quiserem pensar curiosamente nisso. Mas, quando abrando algo de minha atenção, meu espírito, achando-se obscurecido e como que cegado pelas imagens das coisas sensíveis, não se recorda facilmente da razão, porque a ideia que tenho de um ser mais perfeito que o meu deve necessariamente ter sido posta em mim por um ser que seja de fato mais perfeito. E aí, alguma observação? Passou? Essa questão da atenção e do espírito está me chamando muita atenção. Eu tinha visto, eu tenho feito essas discussões nos meus textos, porque eu conheço essa discussão do Henry Bergson, mas eu não sabia que tinha partido, que o Descartes também tinha tocado nesse assunto. E daí eu tô achando muito interessante que daí ele está usando a noção de espírito, eu acho que como se fosse mente, né? Como se fosse a mente do equivalente, né? Que nem fazia o Santo Agostinho ou o São Tomás de Aquino, que a mente era a alma intelectiva. Será que nesse sentido ele chegou a usar a palavra mente? Eu não consigo lembrar. Eu acho que não usou, não. Mente não. Será que ele usou, Ronald? Eu acho que só como corpo extenso. É, não como Eu esse acho que não sentido, puxou né? nada. Não. Então acho que Como ele está usando espírito, como, não. Pode falar, desculpa. Não, só que como espírito, eu acho que tem outra conotação. Ah, por favor, pode falar mais? Porque no caso do Descartes, ele está pensando numa extensão para o corpo, né? Na época dele não havia um conceito matemático para isso. Eu acho que ele tenta matematizar, digamos, a mente. Só que ele faz isso no texto filosófico. Ele não vai fazer isso com cálculos. Você É, está pode entendendo? ser. Sim. É porque ele fala da demonstração lá, né? Lembra? Acho que ele está demonstrando por lógica, né? Não por cálculo. É uma lógica que não é muito formal, né? Como Uhum. a gente conhece hoje, mas que tem lá a sua argumentação. Sim. Por exemplo, quando você quer qualquer coisa, você começa a argumentar, usar vários argumentos. Uhum. Esses argumentos, eles podem levar você a uma prova. É tipo Sim. uma lógica dialética? Na dialética vem com Hegel. Aliás, já vem com Platão, né? É, vem Já com vem com Platão. Platão. É. Mas eu não sei se ele usa uma dialética. Parece que é só por demonstrações e provas. Uhum. E o negócio é que essas provas são sempre empíricas, né? Isso que é engraçado, porque a gente fala de um esforço racional tão filosoficamente racional, mas em última instância a prova é empírica, né? Senão não tem coerência no que a pessoa está falando. Isso eu acho um fenômeno muito interessante assim na filosofia que eu vejo desse embasamento Mas que por os que você professores lá associou com o Bergson, que eu estava lendo um dia desse, o Bergson? O que ele tem um foi? conceito de atenção focada que daí ele estuda bastante atenção. E daí ele me chamou a atenção esse conceito de atenção focada. Só que eu não lembro exatamente como é que é o conceito. Uhum. Faz um tempinho que eu vi.
Eu retomei esses dias, mas por que eu vi? Ah, que já chegado. Desculpa. Tá. Imagina. Vamos ler mais um. Desculpa, pode falar. Pode falar, não, pode falar, professor. Pode falar, Não, que eu segue aí. tava ouvindo das crianças ali e acabei Ah, me desconcentrando. Mas daí o Roberto você fala isso. Aí por isso que daí eu não sabia que era uma discussão tão antiga. Só que, claro, ele usa outros termos, outra percepção, né? Mas a discussão antiga da atenção me parece uma coisa tão minimalista que ninguém daria bola. Mas daí parece que alguém deu bola. Parece que o Descartes deu bola. Mas não tanto também, né? Não chegou tão profundo. Mas deu uma bola ali, deu uma importânciazinha que eu achei que ninguém ia dar. Mas esse de minimalismo é interessante, porque se você vai minimizando as estruturas, por exemplo, aí já foge um pouquinho do Descartes, né? Não sei se ele faria isso, mas você vai minimizando as estruturas, é porque um momento, uma duração, elas foram máximas em algum momento. Ou você simplesmente minimiza o que não foi máximo. Acho que Deu foi para máximo em algum entender? momento até para poder ser percebido. Acho que sim, concordo. Boa reflexão. Uhum. Eu acho que ele Vamos tá. dar um exemplo prático. Uhum. Você tem um salário mínimo, você ganha um salário mínimo. Só que esse salário mínimo já passou por diversas instâncias. Ele já foi, inclusive, o orçamento público inteiro, Sim. entendeu? Uhum. E aí ele foi fatiado e virou um salário mínimo. Isso me parece metafísica até. É, mas se você for para pensar, isso aí é aquela coisa do MMC, não é? É o mínimo múltiplo comum. Lembra quando a gente faz esse cálculo de divisão, que até chegar a um número ali, o mínimo possível, até um, se não me engano? Ah, eu lembro disso aí, da matemática, né? Mínimo É, múltiplo comum. porque Ah, eu você tem. lembro que, tipo, dois números, eles têm um mínimo múltiplo comum. É uma coisa assim, né? Isso. Eu acho que é por aí também, não, Ronald? Seria um conceito da matemática, igual o professor falou, mas ele aplicou aqui um conceito da matemática na metafísica, talvez. O que vocês acham? Eu tô com a impressão que ninguém nunca notou isso. Acho que foi a primeira vez que alguém reparou nisso, especificamente. Eu tô com essa impressão, tá? Porque eu Será? nunca vi nem perto disso nos textos que eu li. O que você acha, Ronald? Achei interessante. Vamos lá, vamos lá. Você tem uma carteira de cigarro que tem 20 cigarros nela. Uhum, Você só, até onde eu conheço, né, só se fuma um cigarro de cada vez. sim, Logo, você precisa de partes daquele sim. salário. Considerando que o salário mínimo meu é o mesmo valor, mas não é o mesmo dinheiro que o outro recebeu, então tem vários salários mínimos. Uhum, Esses vários salários mínimos fazem parte de um orçamento maior. sim, sim. Agora, como isso chega na metafísica, eu não sei. Então, Me porque... parece. Ai, perdão, professor, pode Não, falar, pode falar, desculpa. professor. Manda bala, professor. Vai, manda bala, depois eu falo. Eu Não, tô... não me parece a ideia de Deus. Sim. Assim, eu pensei em metafísica porque eu pensei na ideia de Deus. Ali, Uhum. o salário, o PIB ali é o PIB ali é Deus e os indivíduos são os pedacinhos dele. Me pareceu, tá? Não sei, me remeteu à Sim. metafísica. Talvez eu tenha me apressado e falado muito sem pensar, Não, mas me remeteu, não sei. O que vocês acham? eu concordo. Eu concordo, porque é justamente isso que ele está falando. Até numa discussão que a gente teve, né, Ronald, na outra semana passada, uma conversa que a gente teve. Lembra que eu falei até que se a gente pensar assim em Deus como 10 e desse 10 ser o completo, você teria coisas menores. E aí você chegaria nesse conceito do mínimo múltiplo comum no aspecto meio metafísico, porque assim, qual é o mínimo que o ser humano precisa para entender a luz natural que ele fala ali, que seria uma razão sem você espelhar numa teologia, né? Já que ele também é o Descartes e era jesuíta, mas qual é o mínimo múltiplo para você chegar e dizer assim, isso aqui existe ou não?
Entendeu? Então, quando você pensa assim, são dois níveis, mas eles são unidos. Porque Deus se 10, por exemplo, que Deus é. Se eu sou 3, bom, então o 3 é o mínimo que eu preciso ter. Aí entra também esse conceito que o Ronald falou do salário mínimo. Mas como que eu sei que, mas tem pessoas que têm mais salário mínimo que o outro, mas você tem um referencial mínimo, de que é uma linha mínima ali, para que a gente possa estar entendendo o que é ou não é, o que é racional ou não, o que é ou não é a luz natural, entendeu? Mas você precisa ter um chão, porque o teto você é Deus, né? Que você não chega, mas você tem um chão até um ponto que é o mínimo para você conseguir entender o que está sendo dito. Faz sentido ou eu viajei muito? Não, não, não viajou não. Inclusive, até me parece que o professor descreveu um plano cartesiano. Um Eita. plano cartesiano que tende ao infinito, né? Sempre tende ao infinito. Infinito é Deus. Sim, E a gente consegue chegar ali. E aí o salário mínimo seria uma linha de paralela com o eixo das abscissas, que seria o mínimo. Aí a partir daquele mínimo ali tá o subterrâneo e as escalas diferentes até chegar em Deus. E se for parar pra pensar, será que o infinito do. É porque eu fico pensando, será que você não deu origem ao plano cartesiano, agora pensando se veio antes ou depois? Porque me parece que infinito e Deus são indissociáveis do. Porque mesmo que o infinito fosse. Se mesmo que a gente conseguisse fazer uma coisa infinita, uhum. meio que não seria possível acompanhar para sempre. Sim, Não seria possível armazenar para sempre o que fosse infinito. Não. Então, me parece que Deus e infinito caminham lado a lado. E daí, agora que eu me dei conta que talvez para cima, verdade. o cara é cristão, né? Aham. Para cima, infinito. O ruim é que para baixo também é infinito, né? Mas para cima, Tem esse problema. mas para cima é infinito. Talvez isso quebre minha teoria, mas para Uhum. cima, para os outros, todos os lados é infinito. Sim. E Deus é onipotente e Sim. onisciente. Olha só como o conceito de infinito fecha com Deus. Hum, Deus é onisciente, então ele seria o único que conseguiria contar até o infinito. Ele e o Chuck Norris, isso, até o infinito. Ele exatamente. também teria o poder de abarcar tudo isso, e ele estaria presente em qualquer ponto desse infinito. Isso, esse era o ponto que eu queria falar. Putz, agora esse é o ponto. Sim, Hum, Deus, quando a gente pensa, não está só em cima e embaixo, porque existe uma discussão teológica, que seria que Deus está no inferno também? Ele está. Ele está em hum, todos os lugares. Ele seria o plano cartesiano em si. olha aí, isso aí já É tinha isso. discutido então? Nossa, agora deu até aqui, agora arrepiou aqui. Ah, então Entendeu? você já tinha discutido isso. Não, não nesse nível, não nesse nível. Mas eu acho que era isso que o Descartes estava querendo com o plano cartesiano, que mostrar Deus existe de uma forma Hum, matemática, assim, que ele está em todos os lugares, mas também tem um lado teológico, porque aqui ele também cita muitas coisas da Bíblia sem falar, entendeu? cita, cita. Até a gente comentou, né, Ronaldo? Mas para mim, o que ele estava falando, ele estava fazendo com Descartes, não era só um aspecto matemático, igual muito, mas tinha um lado por trás que talvez fosse uma descrição de Deus, Uhum. entendeu? E todos os lados ali. Sei lá, tô viajando, mas não sei, parece muito sentido. Não, 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 não tá viajando, não. É que eu acho que o. É que eu acho que a noção de Deus, é que a noção de Deus é muito polêmica, né? A de infinito não chega a ser polêmica, porque é uma coisa plausível, mas Uhum, a de Deus é muito polêmica. Só um segundinho, só um segundinho. uhum. Sei lá, bom, estamos tentando, né? Estamos tentando entender. Bem doido, hein? Vamos seguir mais um pouquinho, gente? O que vocês acham? Pode, Ronaldo, tranquilo? Tranquilo. Pode. Beleza? Ah, desculpa, eu só falei com as crianças ali. Pode Não, continuar. tranquilo. De boa, vamos lá. Nossa, mas vamos pensar nas ideias que tá muito doido aqui. O Descartes é maravilhoso. É por isso que quero aqui seguir em frente e considerar se eu mesmo, que tenho essa ideia de Deus, poderia existir caso não houvesse Deus. Eu pergunto de quem eu teria minha existência. Talvez de mim mesmo ou de meus pais, ou então de alguma outra causa menor perfeita do que Deus. Pois não se pode imaginar nada mais perfeito, nem mesmo igual a ele. Olha que interessante, tá vendo?
Ele é o salário máximo, né? O PIB. É. E ele é um salário mínimo, talvez não tão. Talvez os pais dele também sejam salários mínimos. Uhum. Só que daí ele é um salário mínimo provindo de salário mínimo, porque. Mas só que tem que ser um pouquinho mais, né? Porque só o maior gera o menor, né? Esse é o ponto. Uhum. O só o infinito gera o finito, né? Isso, e agora ele tá cogitando se ele não tivesse esse ente maior do que ele, né? Uhum. O Vamos ver o que ele fala. máximo, Pode, Ronald, pode falar. o máximo ele não está isolado, Sim. porque ele já foi gerado pelo mínimo. Essa é a proposta do minimalismo, né? Que o mínimo é que gera o máximo. Que O Uhum. interessante. máximo, o máximo estaria interligado com o mínimo. É porque tecnicamente eu poderia dizer que quando o máximo faz o mínimo, ele perde um pedaço dele para gerar o mínimo. Também, Mas Deus, eu não também. sei se, como Deus não tem existência física apenas, talvez ele conseguisse se manter íntegro mesmo dividindo. E por isso ele seja onisciente. Uhum. Agora acho que eu viajei bastante. Não, tem um fundamento teológico aí. Porque quando a gente pensa que é um ser infinito, ele não perde partes, ele continua igual, né? Sim, é verdade. Entendeu? Porque eu acho que. Vou dar um exemplo bem tosco, mas acho que você vai entender. É a mesma coisa de pensar numa casa, tá? Dependendo do que você colocar numa casa, ainda é a casa. Ainda está dentro da casa. Se eu vou colocar um carro, ou uma cama, ou um computador, ainda é uma casa. Eu acho que é essa estrutura que ele está falando de Deus, igual fosse uma mansão, uma casa, alguma coisa assim. E esse, porque até existe na Bíblia, se não me engano, algum trecho assim, a casa, a morada do Pai, né? Jesus vira e fala assim, a morada do Pai, que eu estou fazendo uma morada que é infinita, que tem inúmeras, não sei o que lá. Então, por mais que ele se fragmente, ele continua ainda completo, na sua infinitude, né? Aí, no caso, a gente já entra no que é eterno, né? Nem no que é infinito. Sim, mas eu acho que é isso, sim, é o eterno, porque ele está dando um sistema. Até a gente falou, né, Ronald? Pensa em Deus como um sistema, pelo menos para Descartes ele está falando mais ou menos isso. É um sistema de várias características que seria um Deus, né? Sim, 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 sim. E eu acho que até a casa, eu não sei, essa é uma boa, continua sendo uma casa, mas a casa perde espaço quando eu coloco coisa dentro dela. E Uhum, eu acho que Deus não chega a perder espaço, e na verdade isso bota um baita problema para a questão do livre-arbítrio, né? uhum, Porque se Deus se divide e nos forma, então nós somos Deus. Então, se nós somos Deus, onde é que fica a nossa subjetividade? sim, Onde é que fica a escolha, se a gente é Deus? Se a gente é Deus, por que a gente escolhe com imperfeição? uhum. Mas agora eu não sei, acho que deve ter discussão, né, disso, né? Ah, com No fim do dia, certeza. com certeza tem, né? Os caras são preparados, né? Sim, essas coisas devem ter muita discussão. Não, a gente não inovou muita coisa, não. A gente devia, depois desse texto, Ah, pegar um texto matemático do Descartes. O que vocês acham? Acho perfeito. pode ser, vamos sim. Vamos escolher um sim, vamos escolher mais um Descartes. Tá, vamos Per- sim. Em vez de Vamos pegar depois. o discurso do método, vamos para um de matemática mesmo. Quais vocês acham legal? Vocês já leram Eu algum não dos? conheço a parte matemática do Descartes muito bem. Uhum. Se o Fechou. professor normalmente Vou dar uma conhecer, procurada aqui. tá. Beleza. Então vamos ver mais um pouquinho aqui para a gente ver o que que o Descartes faz de
incomoda a gente legal aqui. Ora, se eu fosse independente de qualquer outro, e se eu mesmo fosse o autor do meu ser, por certo não deveria de coisa alguma. Não conceberia mais desejos, e enfim, não me faltaria nenhuma perfeição, pois teria dado a mim mesmo todas aquelas que tenho em mim alguma ideia. E assim eu seria Deus. E, professor, você leu esse capítulo aqui, esse parágrafo aqui, hein, professor? O professor Ronald? Não, você. Você acabou de falar, senão a gente seria Deus. Você viu, você acabou Não, de falar. pior que não. Pior que não li. Ah, Pior que tava na tela, mas eu não li. Porque eu tô é, fazendo outras coisas e não vi. E, infelizmente, não, eu tô aqui fazendo a janta e não vi. mas você Mas, vê, mas esse aí mas é que isso aí eu tava pensando, porque o livre-arbítrio é um troço que a gente discute muito, né? Inclusive, eu dou aula disso na escola, a gente fala das doutrinas éticas, né? Mas se não tiver escolha, não existe ética, não existe discussão moral. exatamente, exatamente. Mas esse é um trecho muito legal que talvez você possa levar para a escola, hein? Esses dois aqui. Ah, sim, pode ser que É, sim. porque aqui dá uma boa ideia justamente disso que a gente falou. Ó, se você fosse perfeito, você seria Deus. Mas você não é. Então, temos um problema aqui. Um senhor problema, porque daí o perfeito, será que o perfeito também poderia ser considerado infinito? Ou Hum, justamente por ser perfeito que ele é finito, porque está terminado? é uma boa pergunta. Ou será que ele expressa a perfeição do infinito? O que é o infinito? O infinito não sei se ele é perfeito ou se ele só é contínuo. Ou os dois, né? Ou os dois. Porque é difícil ser perfeito se não está feito. Uhum. Mas também, se não for perfeito, não pode ser continuado. Sim. Tô falando isso tudo de cabeça, tá? Não, não refleti sobre isso. É ótimo, é assim que tá. Mas é assim que é a nossa brincadeira é essa mesmo. É, mas eu fico pensando assim também, né? Isso também entra em muitos aspectos teologais, né? Também. Tudo isso está entrando muito em teologia, né? O Descartes tem, jesuíta tem essas coisas. Essa é uma discussão é muito diferente, por exemplo, em algumas religiões que falam que a pessoa é um Deus, tem um Deus interior, uma coisa assim, né? No cristianismo já não é isso. Do cristianismo é diferente? Porque você não tem, não diria se você, eu não sei se tem um Deus interior, eu teria que ver, mas assim, não é igual um Deus, assim, tipo, cada um tem um Deus, cada ser humano é um Deus, você pode se salvar por conta própria, uma coisa assim, não. Você vai se salvar a partir do momento que você, por exemplo, você acredita em Cristo, acredita em Deus, tem toda uma linha de fé, né? Uhum. Em outras religiões que não são assim, cristã normalmente, pelo menos o que eu tenho visto, não sei se todas são assim, mas você já tem tudo dentro de você e você salva por você mesmo. Por exemplo, você olha no budismo, é ali a própria pessoa que se descobre como uma espécie de olhos abertos, uma coisa assim, entendeu? Então Uhum. a pessoa não, ela tem que ela vai escalando para se tornar uma espécie de Deus, entre aspas, né? Uhum. O cristianismo já não é assim, me parece, sabe? Eu acho que não, porque, tipo, até, inclusive, a minha sogra fala que o Buda estava salvando as pessoas, mas aí eu até falei para ela que eu acho que o Buda não chegou a salvar ninguém, né? Ele mostrava o caminho da iluminação, Uhum, mas eu acho que não era, assim, com a intenção de salvar, até porque eu acho que seria, talvez fosse contraditório salvar, sendo uhum. que tem muito a ver com aceitação, né? Sim. O, o budismo. Mas eu Uhum. acho que eles falam do Buda interior, né? Cada um tem um Buda, que eu Uhum. acho que é o potencial de cada um de encontrar o potencial que cada um tem de encontrar a iluminação, né? E o Uhum. Nirvana. Isso, Eu acho, imagino, os caras falam Buda que habita em mim, saúda o Buda que habita em você. isso, E namastê, né? Uma coisa assim. isso. Aí, mas acho que daí no cristianismo o Deus é um e tu é outro, né? Uhum. No cristianismo especificamente. Sim, Tu é, tu é um e Deus é outro. sim. E daí é nisso que tu pode entrar em comunhão com ele, porque
porque tu é um, tu é outro, e as pessoas elas podem desviar dele. Sim. E para isso que tem a conversão, que daí eu acho que com É. é tipo junto, né? Isso, junto. Eu acho que é tipo isso. E daí, só que eu não sei, o Descartes acho que ele é um deísta, né? Ele não chega a ser Ele um era jesuíta, católico né? ou um cristão. Será que ele era do espiritismo kardecista? Não, nessa época acho que não tinha. Será que tinha? Talvez não, provavelmente não, né? É, tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver quem era Descartes. Ele era um monge. Ah, ele Ele chegou a era... ser monge? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver o que. Não, não sei se ele era monge. Deixa eu ver aqui. Filósofo. Peraí que eu já vou ver aqui. Vamos ver. Certo. Tô aqui colocando vinagre de álcool na alface. Eu devo ser o acadêmico menos compenetrado do mundo, né? Eu faço um monte de coisa, mas Não, ó, tá falando aqui que ele da Companhia de Jesus, Descartes teve La Flèche por 59 anos. Descartes não mereceu, como sabe, plena admiração escolar jesuíta, que consideravam um deficiente filósofo. Prosseguiu depois seu estudo, graduou-se em Direito em 1916 pela Universidade de Poitiers. Hum, Então é. ele não tem informação em matemática, só por. Então, deixa eu ver Não aqui. tem. É só de autodidata, então. Pelo jeito, Ó, o René Descartes era um padre jesuíta, mas foi educado por eles no prestigiado Colégio Jesuíta de La Franche, na França. Embora tenha aprendido a base escolástica com os jesuítas, ele se decepcionou com esses ensinos e desenvolveu seu próprio método baseado na razão. Hum. Então, pronto, a gente já tem. Ah, ele é jesuíta. Então, o jesuíta, ele é um cara mais do. É ele que é o do voto de pobreza, né? Ah, não, eu só Então, acho que é franciscano, né? O jesuíta foi o pessoal franciscano. que veio aqui pro Brasil, não foi? Que foi ali para as colônias de Sacramento e Ih, tal. não sei, viu? Agora isso Foi, não. foi o pessoal que veio para colônia de Sacramento, aham. Aqui no Rio Grande do Sul a gente estuda. Ah, sim, entendi. Eles vieram para colônia de Sacramento e daí eles tiveram um trabalho com as reduções jesuíticas. Que interessante. Eu até achei que eles eram famosos no Brasil inteiro, mas pelo visto é só aqui. Você vê. Interessante, interessante. Vamos ver mais um pouquinho, vamos. Tudo em ordem, Ronald? Tranquilo, hein? Tudo tranquilo. O texto que eu achei aqui se chama Geometria. Ah, vamos! Bora. Será que é uma resposta Euclides? Porque parece que tem, né? É. Eu acho que é. Legal, vamos ver. Vai ser super Vê legal. se você acha em PDF depois, Ronald, pra gente, por favor. Certo. Valeu, vamos lá então. E não devo imaginar que as coisas que me faltam talvez sejam mais difíceis de adquirir do que aquelas que já estou de posse. Pois, ao contrário, é muito certo que foi muito mais difícil que eu, ou seja, uma coisa ou uma substância que pensa, tenha saído do nada do que me seria adquirir as luzes e os conhecimentos de várias coisas que ignoro, que são apenas acidentes dessa substância. E assim, sem dificuldades, se eu mesmo tivesse dado esse mais que acabo de dizer, ou seja, se eu fosse o ator do meu nascimento e da minha existência, não me teria privado de ao menos as coisas que são da aquisição mais. Peraí, fácil. A saber, de muitos conhecimentos de que é desprovida da minha natureza. Tampouco me teria privado de nenhuma das coisas que estão contidas nas ideias que concebo de Deus. Porque não há nenhuma que me pareça de aquisição mais difícil. E se Uhum. houvesse alguma, por certo, ela me parecia tal, supondo que eu recebesse de mim todas as outras coisas que possuo. Porquanto eu experimentaria que minha potência terminaria aí e não seria capaz de aí chegar. Nossa, ele fez uma simulação de Deus agora. Então. Mas é tipo assim, ele fez um Deus, meio um Deus, se não se soubesse que é Deus. Uhum, Mas aí ele teria que abstrair que é Deus para pensar em como seria ser Deus, percebendo-se como Deus. sim. Olha,
Isso em um parágrafo só, Ué, hein? isso não deu um nó na cabeça de vocês? Em mim deu. Sim. Tipo assim, ele se imaginou aprendendo um negócio. Uhum, Mas aí, como se fosse ser humano, porque se fosse Deus, não precisaria aprender, né? uhum. Porque só se aprende porque não se sabe. Aí ele simulou como se fosse Deus aprendendo uma coisa que não sabe. Só que daí ele perceberia que não que sabe. Sim, Só que ao perceber que ele soubesse, ele. Acho que ele quis provar que não tem lógica nisso, acho que ele provou. sim, sim. Eu acho que ele Ele me provou que não é convenceu. Deus. Oi? Ele provou que não é Deus. Sim, eu acho que É, sim. Tá aprovado. Pra mim é, tá aprovado. em um parágrafo. Em um parágrafo ele provou que não é Deus. E também provou que é maluco de pedra, né? Muito. Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gosta. Maravilhoso, pra você ver. E tudo em um parágrafo só, hein? E tudo em um parágrafo só. É que foi o estopim, né? Ele conseguiu. Exatamente. Nossa, tá de parabéns. É. Ele é aquele que a gente chama de, sabe, aquele cara que chuta lá no cru. Que é o cara que chuta lá O escanteio. escanteio e cabeceia a bola. Marca o É, gol. E, e ainda pega o rebote e faz e o pega o gol. rebote. Ele foi tudo. Exatamente. Muito Eu bom, tô cara. com medo do que vai vir agora. Eu também. E ainda que eu pudesse supor que talvez eu sempre tenha sido como sou agora, não poderia por si evitar a força desse raciocínio. E não deixe de conhecer que é necessário que Deus seja o autor da minha existência, pois todo o tempo de minha vida pode ser dividido em uma infinidade de partes, cada uma das quais não depende de forma alguma das outras. E assim, do fato de um pouco antes de eu ter existido, não se segue que eu deva agora existir, a não ser que nesse momento alguma causa me produza e me crie, por assim dizer, de novo, ou seja, me conserve. Ah, eu achei. Essa parte eu já achei um pouco mais estranha. Uhum, Porque assim, tá, eu concordo que todo o tempo da minha vida pode ser dividido em infinidade de partes. uhum, Concordo. Mas elas dependem uma das outras. Porque elas dependem das outras partes pra. Eu não sei se eu tô falando como um cientista, mas tipo assim, eu preciso da causalidade dessas outras partes pra poder existir o momento de agora. Não tem como. Não tem como eu pensar que eu consigo isolar tipo, eu consigo entender o Ricardo de agora, assim, cortando de maneira independente o Ricardo de agora, e isolando do Ricardo adolescente, do Ricardo criança, do Ricardo nenê, do Ricardo feto. uhum. Não me parece possível isso. Não, não, tipo assim, me parece que não me parece que tem uma causa que me produz e me crie. Isso já existe. Ó, Não... ó, eu vou ler, professor, a nota de Uhum. rodapé. Tá. É a famosa teoria da criação contínua. O tempo pode ser infinitamente dividido e as coisas, inclusive o eu pensante, só se mantêm existentes porque recriadas a cada momento pela força conservadora divina. Não sei se ajuda, mas, ou dificulta mais. Pois é. Dá uma ideia que a criação, ela, ela ainda existe. Eu estava outro dia na aula e o professor falou de uma coisa semelhante. Só que em Hegel, Hum, que para o Hegel as coisas são criadas todo dia, todo momento. Hum. Eu acho que parece um pouco com isso. Assim, Isso não é aí. como se ela tivesse uma continuidade. Elas são criadas, elas precisam ser criadas, elas se perdem, uhum. É isso que eu tipo estava como se, pensando. desculpa, é como se fosse um filme, né? Tipo assim, em vez de eu ter um vídeo, na verdade eu tenho fotos que se destroem e eu tenho que criar outra foto
outra foto, e destrói, outra foto, em vez de pensar num rolo contínuo, né? É que antigamente a gente usava rolos, né, pra fazer vídeos, fazer E, filmes. né, e esse uso de fotos ainda existe? E isso aí, eu acho que daí, tipo assim, aí em vez de tu fazer um rolo completo, tu tá sempre criando fotos novas. Será que é tipo isso? Porque tem o cinema da Sofia Coppola, já ouviu falar? Não. A Sofia Coppola, ela faz tipo colagens. Eu não sei qual é a Hum, palavra técnica para isso. uhum. Ela Ela faz? tem, ela tem formação em artes visuais, então ela trabalha muito, lógico que ela é filha Do do Francis? Coppola, do Francis Coppola, né? Mas assim, o cinema dela é mais voltado para esses cortes, Hum, sabe? será que é nesse sentido, então? Eu não sei, pode ser que seja nesse sentido. Eu tento entender o cinema dela, mas como eu não sei os nomes técnicos, Uhum, eu não consigo. Mas eu acho que tem essa ideia de continuidade e talvez ela use fotos uhum. mesmo, porque já vi várias entrevistas dela e ela mostra as fotos, ela mostra as pinturas. Parece que ela faz com toda a arte do cinema, ela faz cortes. Legal. Vou Pois é, procurar. dê uma olhada aí depois, você vai achar bom. Se você quer dessa área aí, você vai achar bom. Ó, eu tava vendo aqui, aproveitei enquanto o Ronaldo tá falando, vocês estavam falando, eu fui atrás um pouco dessa teologia de criação contínua. É uma teologia, na verdade, chama teologia creatio continua. Na filosofia religiosa, o termo latino creatio continua descreve a atividade criativa ininterrupta de Deus. Proposta: o mundo não foi criado apenas no início dos tempos, uma criação concluída, entre aspas. A existência do universo depende da vontade ativa e sustentadora de Deus a cada instante. A Olha visão, só. a visão científica e religiosa. Muitos teólogos modernos associam essa visão ao criacionismo evolutivo, sugerindo que Deus continua a intervir e a guiar os processos naturais, como a evolução biológica e o surgimento de novas espécies. Que negócio robusto, hein? Pensamento robusto, hein? Robusto, hein? O que vocês acharam? O que eu ia falar que eu esqueci já? Parece que eu tô ficando velho. Não, não é É, que, ó, não é, acho que não é, não é nem questão de idade, é que a gente começa a falar de vários assuntos, daí às vezes acontece de a gente tá processando um, e daí daqui a pouco vem outro, e às vezes até a nossa mente faz associações, daí é natural. então, se eu crio continuamente, eu não tenho intervalos, concorda? Uhum. Concordo. Pronto, não tendo intervalos, é como se fosse uma série de criações. Uhum. Não sei se melhorou aí. Sim. Eu acho que Ou explicou bagunçou. melhor, na verdade. Explicou melhor. Então não tem intervalos, é tipo, a cada momento, o momento é criado e destruído. Cria, destrói, cria, destrói. Não, não, destrói, cria, destrói, cria, destrói, cria. E daí realmente tem que ter alguém ali para criar. Então isso deixa mais forte a ideia de Deus. Que interessante. Não, quanta coisa o Descartes largou aqui no texto, hein? Nossa. Nossa, fantástico. Acho que ele era megalomaníaco. Pode ser, viu? E eu acho que a gente também tá sendo tentar ler ele também, Ronald. E tentar entender, né? Você fica meio. Meio afetado Você pelo. entra, você entra no ritmo. É, mas tá bom. Vou ler mais um trechinho. Nossa, quanta coisa que a gente tá, hein?
Com efeito, é uma coisa bem clara e bem evidente a todos aqueles que considerarem, com atenção à natureza do tempo, que uma substância, para ser conservada em todos os momentos de sua duração, precisa do mesmo poder e da mesma ação que seria necessário para produzi-la e criá-la toda de novo. Se ela ainda não se existisse, de sorte que a luz natural nos faz ver claramente que a conservação e a criação só diferem com relação à nossa forma de pensar, e não de fato. Portanto, aqui só é preciso que eu interrogue a mim mesmo para saber se possuo algum poder ou alguma virtude que seja capaz de fazer com que eu, que existo agora, exista ainda no futuro. Pois, já que nada sou senão uma coisa que pensa, ou pelo menos uma vez que ainda só se trata aqui, precisamente dessa parte de mim mesmo. Se uma tal potência residisse em mim, por certo, deveria pelo menos pensá-la e ter conhecimento dela. Mas não sinto nenhuma em mim. E com isso, conheço, evidentemente, que dependo de algum ser diferente de mim. Acho que ele diz que ele reconheceria, assim, se houvesse alguma coisa superior, ele notaria essa coisa. Ela não estaria dormindo. Então, isso também acho que é uma evidência de que que ele não é Deus e que Deus tá fora e tá fora e é superior. Sim, concordo. Mas não sei, acho que não é impossível de conviver com uma coisa que tu não percebe. Não acho tão impossível. Tipo, se tu tem memórias que tu pode reprimir, tu tem Uhum. memórias que pode criar, não me parece tão impossível que tu tenha uma coisa dentro de ti que tu não perceba. Eu acho que é até um pouco objetivismo tu dizer que tu percebe tudo que é dentro de ti. O que vocês acham? Uhum. É possível mesmo. É possível mesmo. A psicanálise não tá ali pra fazer tu perceber as coisas Sim, sim. É que isso tu tudo não que eu ia percebeu. falar. Isso. Só que o que ele está propondo aqui, eu acho que é um pouco diferente disso, tá? Eu acho que o grande sacada aqui é ele fala aqui, ó, que ele não teria nenhuma virtude que seja capaz de fazer com que eu que está agora exista ainda no futuro. E essa é o que ele dá a segurança, a base dele. Ele está ciente que ele por ele mesmo não consegue sustentar nem agora e nem no futuro. Entendeu? É porque ele tá falando mesmo, eu não tenho nenhuma virtude que seja capaz de fazer com que eu que está agora exista ainda no futuro. Ou seja, ele está dizendo, eu não tenho esse mínimo, eu não tenho esse chão. Eu acho que esse é o ponto que ele está colocando, né? Nem tanto do inconsciente, mas ele está, como ele está fazendo um discurso meio metafísico, acho que aí que tá a sacada de muitas coisas metafísicas, né? Ele É, está falando de metafísica. É justamente isso. Ele está colocando assim, eu não tenho esse poder para me sustentar. Então, esse poder supondo tem de que, fora. supondo que a gente é recriado o tempo inteiro, né? Tipo isso. Isso, Então isso é uma suposição, ele tem que partir disso, né? Pra isso, fazer sentido o argumento dele, né? exatamente. Nesse sentido eu concordo com ele. Não dá uma sensação de simultaneidade, não? Hum, Simultaneidade? Com o quê? explica um pouco melhor. Sim, você acabou de falar de você estar sendo criado ao mesmo tempo. Pois Ao é. mesmo tempo é simultâneo. Eu acho que isso é outra estrutura que a gente está falando. A gente está falando do tempo, do Uhum, espaço, Isso. agora de, de nós seres finitos, eu acho meio difícil. uhum. Mas é aí, Ronald, que ele fala do fragmento. Não é que é simultâneo, nós somos fragmentados. E o que está sustentando o contínuo desse fragmento seria Deus. Seria Deus. Uhum. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, vou pegar aqui o exemplo que vocês estavam dando do cinema, né? Uhum. Do filme. Se a gente pega um rolo de filme, um rolo de filme. Agora vamos ser velho, hein, professor? Eita, né? Vai na locadora e não esquece de rebobinar a fita. Porque é multa. Não é multa, hein, Ronald? Você também. Fica aí perto.
O rolo de filme seria Deus. Então, o que sustenta as fotos lá do filme seria Deus. Uhum. Entendeu? Esse eu acho que é o ponto que ele está falando. Só que eu acho que assim, ó, Hum, digamos que Deus destruísse tudo. Eu uhum, concordo. A realidade em si ele destruiria. Mas na memória dele, como ele sabe tudo, eu acho uhum. que seguiria existindo, e daí a gente não existiria enquanto matéria, mas a gente existiria enquanto acontecimento, e daí a sequência acho que estaria restabelecida. Sim, porque aí o filme foi colocado na Como essa caixinha. parte aí, não entendi, não. Talvez nem eu tenha entendido o que eu Deus tem falei. uma memória e o que mais? Eu entendi. Digamos que assim, ó, Vai. Deus ele faz as sequências, ele não é sequencial, a realidade não é sequencial, a nossa realidade não é sequencial. Mas quando Deus vai criando, eu tenho que supor que Deus tem uma memória que ou ele tem a memória, ou ele, tipo, que a memória dele é a realidade, né? Só que Uhum, ele vai conhecer essa sequência. A gente não vive a sequência, porque a gente é destruído e volta. Mas ele vive a sequência. Ele vive a uhum. sequência, ele vê a sequência. Então, em Ele é a teoria, sequência. Ele é a ele, sequência. ele é a sequência. Então, em teoria, a realidade em si, os elétrons, os prótons, estão sempre se recriando. Mas, na cabeça de Deus, a sequência existe. Uhum, Não sei se cabeça, né? Porque Deus não precisa de uhum, cabeça porque ele não tem mente, não tem cérebro, não tem mente, né? uhum. Então, tipo, eu acho que ao mesmo tempo existe e não existe a sequência. Então aí que eu pensei nisso que o professor Ronald falou de simultaneidade. Eu acho que nos próximos parágrafos a gente vai entender mais a fundo, viu, gente? Mas então Eu vamos, acho porque que eu quero. você tá lendo Bergson demais. Você Ah! lê Bergson. Pode ser também, pode Bob ser. Bergson. Vamos ver Puta. então. Vamos ver o que isso fala. Pode ocorrer também que esse ser do qual dependo não seja o que chamo Deus, e que eu seja produzido por meus pais ou por alguma outra causa menos perfeita do que ele. Muito pelo contrário, isso não pode ser assim, pois como já disse anteriormente, é uma coisa muito evidente que deve haver pelo menos tantas realidades na causa quanto em seu efeito. E, portanto, uma vez que sou uma coisa que penso que tem em mim alguma ideia de Deus, seja qual foi, afinal, a causa que atribuo à minha natureza, é preciso necessariamente confessar que ela deve ser igualmente uma coisa que pensa e possuir em si a ideia de todas as perfeições que atribuo à natureza divina. Depois, posso investigar de novo se essa causa tem sua origem e sua existência de si mesma ou de alguma outra coisa. Pois se ela tem as de si mesma, segue-se pelas razões que aleguei antes que ela mesma deve ser Deus. Uma vez que tendo a virtude de ser e de existir por si, ela também deve ser, sem dúvida, a potência de possuir atualmente todas as perfeições cuja ideia ela concebe. Ou seja, todas aquelas que eu concebo estar em Deus. Que, se ela tem sua existência de alguma outra causa além de si, perguntaria-se outra vez pela mesma razão dessa segunda causa. Se ela existe por si ou por outrem, até de grau em grau, chegue-se enfim a uma última causa que virá a ser Deus. E é muito manifesto que nisso não pode haver progresso ao infinito, visto que aqui não se trata da causa que me produziu outra hora, como da queda que me conserva presentemente. E aí? Pois é, me parece tanto aquela discussão do primeiro motor Uhum. primário, mas não tá um pouco diferente, só que eu não consigo identificar qual é a diferença ainda. Tem uma diferença aí, só que eu não consegui identificar ainda. E aí, Ronald, quer tentar? Não entendi. Eu não entendi a questão. Eu acho que a principal diferença do motor primário, né, moto primário do Aristóteles Hum, e Prodeus aqui que ele está colocando, é que o moto primário seria só uma coisa, né? Seria só o que dá o start na coisa e ele fica lá de boa. Ele não, acho que ele não tem essas características divinas, entendeu? Essa natureza divina, igual ele coloca aqui.
Eu acho que essa é a principal diferença dos dois. Perfeito. Tem uma causa, mas como se interpreta essa causa primária é diferente, né? Eu Mas concordo, achei muito vamos bom. lá pro exemplo do rolo de filme, né? Uhum, Eu nunca vi um rolo de filme, mas eu acho que existe uma continuidade ali, não existe? sim. Só que, como eu falei, existem os intervalos. Uhum, Se o que interessa para mim for os intervalos, aí entra até na teoria que eu estou tentando construir com o Ricardo, né? uhum, Que as lacunas seriam esses intervalos. Então, existe uma continuidade dessas lacunas também. uhum, sim. É como se fosse um espaço vazio a ser preenchido, melhor dizendo, né? Vamos falar num espaço a ser preenchido. Uhum. Sim, concordo. É aí que entra o livre-arbítrio. Isso quer Uhum. dizer que para cada uma sequência contínua, existe uma descontínua, vamos dizer assim, né? A Uhum, grosso modo. sim. Num rolo de filme, pensando num rolo de filmes. Agora, com relação à memória, com relação a outras coisas, eu não sei se existe, né? Uhum. Essa minha tentativa, na verdade. Fica até para o Ricardo me ajudar depois. Essa minha tentativa de, quando eu falo de vácuo, né? É tentar entender essas interrupções, essas lacunas, como parte da estrutura. Uhum. E eu acho que sim, porque se pegar um filme, por exemplo, eles têm uns negocinhos que é frame por segundo, né? Isso, FPS. É frame per second. E daí o negócio é que, se for 30 frames por segundo, a gente tem, tipo, uma divisão do segundo, ou é por minuto? Não, acho que é por segundo. É por segundo, é. Tem 60, tem 30, tem 10. Então, dentro disso vai ter intervalos, até para poder ter a mudança de um para Uhum. outro, que é o que vai enganar o cérebro. Sim. Então, sem as sequências entre as imagens, não existe continuidade. Uhum. Sem sem os intervalos não existe continuidade, porque não mudaria a imagem. E daí voltaria a ser uma coleção de imagens estáticas. Então, tem que ter mesmo Como assim? Como assim? Vai com calma que o burro aqui é lento. um burro. Burro nada. Baita Aí, inteligentíssimo. mas aí essas sequências lacunares, né? Uhum. Uhum. Elas tornariam o restante do filme estático? Como assim? Eu não entendi. Sem elas é que permitem a Ah, sem conexão entre as elas, né? imagens. Se não tivesse elas, não existiria conexão entre as imagens. Até porque elas não conseguiriam vir sequencialmente, então elas seriam um conjunto de imagens separadas. Hum, Pois assim, se for a mesma imagem, ela tá em pausa, tá em stop, tá em outra situação, né? Mas como a gente tá Uhum. pensando em um ser vivo, né, em um ser vivo ele tem suas mudanças. Uhum. Esse é o ponto. Eu vejo que essas lacunas, elas acabam sendo justamente essa infinitude que ele fala aqui no livro também, Uhum. entendeu? uma cobra sai a pele, né? Sai as escamas. Uhum, Uhum. totalmente. Sai, sai. Uhum. A troca de pele, né? A Isso, troca de pele, como se fosse um intervalo. isso. É, isso. E sem os intervalos não existe sequência. Estou entendendo. Agora, É. pegar todas as sequências sem. É que assim, ó, por exemplo, o meu sonho é conseguir entender a representação independente do Uhum, conteúdo dela, né? E eu acho que esse exercício é parecido, pegar as sequências independente do. Tentar entender a sequência independente do que ela tá mostrando, do que elas têm em comum. Eu acho que seria isso aí o esforço que a gente conseguiria fazer no nosso Tá, artigo. mas só voltando à questão da Sofia Coppola, né? Ela faz
uma troca nesse intervalo, ela troca. Por exemplo, se uma imagem era no sofá, ela coloca na parede. É como se fosse no intervalo ela faz essa troca. Tipo, é como se fossem uns slides? Não, Ah, não, ela não, troca o não. objeto de lugar. É continuidade, então? Ela muda objetos de lugar, exatamente. É continuidade, então. É a continuidade, mas de partes que vão aparecer em outras partes. Hum. Ela subverte a lógica, então? É só você assistindo aí, se você É, eu acho quiser. que sim. Eu vou procurar aqui. Qualquer filme dela é assim. Hum, Aquele Maria Antonieta, eu tava vendo, a Maria Antonieta, né? Com a Mary Ah, Jane? é é, isso, Ah, tá. isso. Sim. Com a Mary Jane. É que ela fez o Homem-Aranha, né? É isso mesmo. Tem encontros e desencontros, Virgens Suicidas, Uhum. Priscila também. você vai entender o que eu estou dizendo. Uhum. Tarefa do dia. Tá vendo só? Muito top. Mas eu Muito tava top. pensando que era tipo um esquema assim, ó. Eu tinha entendido que era um esquema assim, ó. Ah, entre a imagem do sofá que depois vai pra televisão, mesmo assim, entre essas duas imagens vai se produzir imagens de transição. Que daí, nessas imagens, elas vão ser ao mesmo tempo a televisão e o sofá. Ao mesmo tempo, até que primeiro ele é mais sofá, primeiro é mais televisão, aí vai transicionando até o sofá. Aí vai ficando cada vez mais sofá. Eu acho que o interesse da gente tá bem no meio, bem nessas imagens de transição. Sim, E o que elas são? Elas não são bem um nem outro. Mas ela precisa delas para poder ter uma sequência do sofá se transformando numa televisão. E eu nem sei se eu não troquei já Só que eles não os aparecem itens. no mesmo tempo, entendeu? E isso, eles não aparecem ao mesmo tempo. Só que na imagem de transição eles aparecem. E no mesmo espaço ainda. Pior ainda, no mesmo tempo e no mesmo espaço. É, Como é que fica isso? pois é. pois é, mas o, o caso aí é se você tiver interesse, dá uma olhada, porque É. quando eu vi, eu disse, pô, cara, isso é genial. Depois eu Tá, vou ver se acho no YouTube. Vou ver se acho no YouTube. Deve ter no tá. YouTube, não deve? Não deve ter no YouTube? Deve ter alguma cena. Ou algum Maria Antonieta deve ter. Bom, pessoal, eu acho que já deu nosso seu tempo. Nem foi uma hora a gente nem viu, né? É mesmo, né? Já foi uma hora a gente nem percebeu. Então eu vou aqui parar a gravação, agradeço aí.